qual é o segredo do pouco sucesso no YouTube? Do you think attention is the most valuable currency in the world? Well, of course. If you could post something and everyone in the world would watch it, you'd be the most powerful man on earth. If people don't click, they don't watch. Se não clicarem na thumbnail, nunca vão ver os vídeos. Se não virem o vídeo, o YouTube não irá recomendá-lo e o alcance do vídeo vai morrer. Quando existir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Será? Consegui, mano. Consegui o swap. O gajo é maluco, Pierre. Brincadeira, mas o gajo é maluco com objetivos e com bom gosto. Neste vídeo vais ter a oportunidade de conhecer um pequeno youtuber com potencial gigante. O meu nome é Gonçalo, estes são os meus dois canais e estás prestes a ver o documentário especial de 5 anos de YouTube. Mas afinal, qual é o segredo para o meu pouco sucesso no YouTube? Vamos lá gravar o especial de 5 anos no YouTube. Gonçalo, como é que foi o teu nascimento? O meu nome é Gonçalo Carvalho, nasci no dia 27 de setembro de 2003 em Lisboa. E tive logo problemas de barriga ao nascer, de tal maneira graves que tive de ser operado ao segundo dia de vida. Foi sem dúvida um susto enorme para os meus pais. Sinceramente não consigo imaginar o que é para uns pais terem um filho entre a vida e a morte em menos de 48 horas depois do seu nascimento. Lembras-te como era a tua vida quando eras criança? Bem, eu quando era pequeno era uma criança muito inteligente. Estava sempre a falar de futebol, veleiros e dos assuntos que me interessavam na altura. E apesar de falar sempre com muito entusiasmo, o facto de estar sempre a falar dos mesmos temas era super chato para os meus pais e amigos. Hoje consigo reconhecer que desde muito cedo fui vítima de bullying em diversas circunstâncias. Não era uma criança como as outras e o facto de ser diferente muitas vezes causava situações em que tentavam pôr para baixo ao gozar comigo. São situações que passaram, deixaram marcas, mas deixaram mais forte. As maiores tempestades formam os melhores marinheiros. Infelizmente não vivemos num mundo cor-de-rosa, muito longe disso. E a adolescência, Gonçalo, foi para ti uma fase fácil ou difícil? Bem, o Gonçalo adolescente era um gajo super chato, sempre a falar de smartphones e tecnologia, mesmo para as pessoas que não têm o mínimo interesse em ouvi-lo. Sinceramente, para mim a adolescência foi uma fase difícil por alguns motivos pessoais que eu não vou expor aqui, mas que fizeram com que a minha performance na escola diminuísse a pique, e foi uma fase em que eu passei realmente pelas piores tempestades. Foi uma fase muito complicada, para ser bem sincero com vocês. Não estou a falar isto com roteiro, estou a falar isto do meu coração. Foi uma fase muito difícil e que sinceramente estou orgulhoso de ter passado porque me tornou mais forte, mas não queria de todo voltar a essa fase. Gonçalo, porquê com 16 anos tomaste a decisão de começar um canal no YouTube? Bem, a verdade é que não houve assim uma razão concreta, específica que me tenha feito começar a gravar vídeos no YouTube. Simplesmente já tinham passado 2 anos desde que eu tinha começado a assistir vídeos de tecnologia no YouTube, em 2018, e eu pensei para comigo, já que eu gosto tanto de ver vídeos no YouTube de tecnologia, porquê que eu não tento também fazer os meus próprios e dar a minha opinião sobre os smartphones? E assim surgiu o canal Gonçalo Ocean no meio de uma pandemia, com um vídeo muito rudimentar sobre o Huawei P40 Pro. Como é que é, pessoal? Vamos fazer aqui o react ao vídeo de apresentação do Huawei P40 Pro. Huawei P40 Series. Estes cantos arredondados super premium. E que smartphone para começar os vídeos no canal foi logo uma grande máquina. Fiz um vídeo no estilo React e daí fui evoluindo. No primeiro vídeo nem sequer aparecia com a câmera, depois já pus a câmera num cantinho. E como é que é, pessoal? Hoje vamos fazer mais um react aqui ao trailer do Huawei Mate 30 Pro. Depois ia fazendo animações a mexer com a câmera e com elementos no ecrã, que culminou num vídeo muito complicado, que foi o vídeo do Huawei Mate 40 Pro, em que tive que renderizar, não me lembro se foram 9, se foram 10 projetos horizontais de cerca de 1 minuto cada um, para depois compilar tudo num vídeo final que ficou com 9 minutos e tal. Super zoom! O Mate 40 Pro Plus eleva a fasquia com um zoom óptico periscópico de 10 vezes, num sensor de 8 megapixels. Esta obra de engenharia é possível graças a um complexo sistema de espelhos e reflexões que permitem que a luz percorra um caminho maior desde que entra na lente até atingir o sensor do smartphone, algo que é necessário para ampliações desta magnitude. Na altura eu considerei esse vídeo como um dos vídeos mais épicos do canal e achava que ia ser complicado torná-lo melhor, e agora olho para trás e até sinto um certo constrangimento em ver esse vídeo. E isso acontece com bastantes dos meus vídeos e é algo que eu até acho que é positivo, pois é um sinal de que efetivamente estou a evoluir e não estou estagnado. Gonçalo, já pensaste em desistir do YouTube? Bem, eu já me estou a arrepender de não ter escrito roteiro nenhum para estas perguntas, porque está-me aqui a apanhar de surpresa. Muito sinceramente, a resposta que vocês querem ouvir e que é a mais bonita é não. Nunca pensei em desistir no YouTube. Mas obviamente, claro que já me passou pela cabeça essa opção. A verdade é que depois de fazermos muitos vídeos em que estamos a trabalhar imenso para conseguir o melhor resultado possível e os resultados não chegam, já passei horas e horas e horas e horas a editar e a gravar vídeos. É uma coisa que eu faço com muita paixão e assim, mas claro que já passou pela minha cabeça desistir. É um dos caminhos, portanto é uma possibilidade e todas as possibilidades passam na minha mente, logo esta também passou na minha mente. Dito isto, apesar de ter passado pela minha cabeça desistir, é uma opção que eu sinceramente não tenciono tomar, porque acredito verdadeiramente no meu potencial como criador de conteúdo e acho que o meu canal tem tudo para explodir. Se já há canais concretos que conseguiram e que estão a construir carreira no YouTube, porque é que eu não hei de conseguir? Eu não sou menos que os outros. Eu sinto que tenho bastante potencial, sou super trabalhador, super inteligente.
portanto tem todos os ingredientes para tornar um canal de YouTube de sucesso. Gonçalo, mas qual será a razão para não teres mais views e subscritores? Bem, sinceramente a questão das visualizações e dos subscritores é uma questão complexa. Achas que um bom vídeo tem mais probabilidade de ser recomendado pelo algoritmo do YouTube? Sim, porque um bom vídeo tem uma probabilidade maior de manter a atenção do público por um tempo maior e, consequentemente, o YouTube valoriza isso e vai recomendá-lo a mais pessoas. Por outro lado, sinto que não é um crescimento linear, senão, modéstia à parte, acho que eu teria muito mais visualizações e subscritores do que aquilo que tenho. Na minha opinião, estou a fazer vídeos bons e interessantes, mas sinceramente deve estar a faltar algo para que o algoritmo do YouTube não esteja a recomendar os vídeos a tantas pessoas como eu gostaria. Gonçalo, qual é a tua relação com Deus e com o YouTube? Para mim, Deus é tudo. E Deus tem estado presente em tudo aquilo que acontece na minha vida. Já passei por tempestades interiores violentas, só Deus sabe aquilo que eu passei e ultrapassei graças a Ele. Portanto, sim, eu acredito na presença de Deus na minha vida e agradeço-lhe todos os dias por isso. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que não estaria onde estou agora se não fosse graças a Deus. Gonçalo, vamos agora falar da universidade. Qual é a tua relação com a universidade? Gostaste mais das matérias, das pessoas? Como é que foi? Bem, depois de um 10º e 11º anos de excelência, eu tive um 12º ano que foi muito complicado. Coincidiu com a altura da pandemia e com algumas questões pessoais e as minhas notas acabaram por cair por água abaixo. Depois do secundário eu ingressei na Escola Superior de Comunicação Social. Em relação ao que teve mais valor, se foram as amizades, foram as matérias, aqui não há dúvida absolutamente nenhuma para mim. As amizades que obtive e todos os contactos foi sem dúvida uma mais-valia muito maior do que qualquer matéria que tenha aprendido naqueles 2 anos. No primeiro ano estive a estudar Publicidade e Marketing. Eu até gostava de algumas das matérias, mas havia outras que eram completamente secantes e eu não consegui passar. E no segundo ano estive a estudar Audiovisual e Multimédia, exatamente a mesma coisa. Eu pensava que ia ser um curso em que poderia aplicar muitas das coisas que iria aprender no YouTube, mas a verdade é que nem por isso. É muito mais virado para o mundo empresarial e do trabalho e eu acabei por não aprender muita coisa que na prática tenha aplicado no meu dia-a-dia. Inclusivamente houve algumas cadeiras que eu não gostei nada e nem as passei no primeiro ano, nem as passei no segundo ano em Audiovisual e Multimédia. Portanto, matérias à parte, quero mandar aqui um grande abraço a todos os meus amigos da universidade. Um grande abraço para vocês. Gonçalo, quais consideras serem os teus pontos fortes como YouTuber? Bem, no meu ponto de vista, os meus pontos mais fortes como YouTuber é sem dúvida a visão e a inteligência. A visão de futuro é aquilo que me faz continuar a trabalhar sempre com ânimo, ou pelo menos na maior parte das vezes, porque eu acredito no potencial do canal. E como acredito que tanto o canal Gonçalo Carvalho como o canal Gonçalo Ocean têm um potencial enormes, eu continuo a trabalhar bastante e a dar o meu máximo para que cada vídeo seja melhor que o anterior. Em relação à inteligência, acho que sem dúvida esse é um dos meus pontos fortes, não só como YouTuber, mas também como pessoa. Sinceramente, a sensação que eu tenho é que tenho o M3 Ultra na cabeça. E eu sei que esta frase pode parecer arrogante ou mesmo desumilde, mas a verdade é que é isso que eu sinto. Eu tenho que vos dizer a verdade. E a verdade é que eu sinto que sou muito inteligente e agradeço a Deus todos os dias por isso. Quais são as principais qualidades do Gonçalo? Eu acho que o Gonçalo, como pessoas, tem algumas qualidades que também me ajudam no meu percurso no YouTube. Por exemplo, o facto de ser muito organizado. Eu faço listas para tudo e mais alguma coisa. Inclusivamente tenho uma lista completa de coisas para ver antes de sair de casa para o trabalho. E o facto de fazer estas listas faz com que raramente me esqueça de alguma coisa. Eu acho que essa parte de ser organizado e de certa forma metódico me ajuda bastante, tanto a nível pessoal como a nível do YouTube. Quais são os principais defeitos do Gonçalo? Bem, a verdade é que se tem qualidades, também tem alguns defeitos. Por exemplo, estava a falar da organização das ideias e nisso acho que sou muito organizado, mas a verdade é que no dia-a-dia sou muito desarrumado. Deixo as coisas um bocado espalhadas por todo o lado e tenho muita preguiça em arrumá-las. Outro defeito inerente à minha personalidade é o facto de ser muito indeciso. Muitas vezes, quando tenho que tomar uma decisão difícil em que ambas as opções são bastante viáveis, acabo por ter um tempo complicado. Talvez por ser libriano, talvez não. A verdade é que é uma das coisas em que mais tenho dificuldade, tomar decisões. Qual foi a maior vitória da tua vida? Bem, além de ter sobrevivido ao meu nascimento, claramente para mim a maior vitória da minha vida foi ter construído com 11 anos, no verão de 2015, um puzzle de 24.000 peças. Esta é a parede, esta é a quarta parte do puzzle, terceira e as outras estão aqui por baixo. Segunda, depois está a primeira, isto ainda nem foi colado. Pronto, esta parte aqui acaba com bicos e cenas que vou encaixar de lado. Por isso é que o puzzle fica completo. Esta parte corresponde a isto, é esta a isto, depois ainda tem esta parte e esta, estão ali por baixo. Este puzzle vinha dividido em 4 bolsas, cada uma com 6.000 peças, em que depois encaixavam umas nas outras, e o puzzle está neste momento na parede da sala de estar da minha casa, em Lisboa. Eu acho sinceramente que o puzzle foi uma coisa muito importante até para a minha personalidade hoje em dia, porque obrigou-me a ser extremamente metódico e organizado. Eu tinha 6.000 peças todas separadas e tinha que as organizar numa imagem bem feita. A verdade é que isso não é fácil. Eu acabei por pesquisar imenso no YouTube e desenvolvi algumas estratégias para conseguir organizar as peças por cor, por forma e consegui fazê-lo de tal maneira que, aliado com o M3 Ultra que tenho aqui, a verdade é que completei o puzzle de 24.000 peças em menos de 2 meses. Estamos a falar do Gonçalo de 11 anos. Se isso para mim não é impressionante, então não sei o que é que seria. Gonçalo, qual foi a maior queda da tua vida? Houve algum momento em que tenhas perdido a esperança?
Bem, sinceramente eu não me quero alongar muito neste tópico, até porque se trata de questões muito pessoais, mas houve 2 momentos na minha vida que foram extremamente difíceis. Foram extremamente difíceis principalmente no ramo financeiro, mas acabaram por me afetar imenso a nível pessoal e emocional. A verdade é que felizmente essas situações ficaram no passado e eu aprendi algo com isso. Nada acontece por acaso e uma situação negativa só é uma derrota completa se não aprenderes nada com ela. Mas no meu caso eu sinto que aprendi de forma bem difícil, mas há erros que eu cometi no passado e que se Deus quiser não os irei cometer novamente no futuro. Agora vou falar um bocadinho sobre a história e a trajetória dos meus 2 canais, o canal Gonçalo Ocean, Tecnologia, e o canal Gonçalo Carvalho de Vlogs de Viagens. Bem, o canal Gonçalo Ocean surgiu em 2020 a meio de uma plena pandemia. Comecei a ser fã de tecnologia desde 2018, quando comecei a ver vídeos no YouTube do Bernardo Almeida e do Nuno Agonia. E pensei assim, já que gosto tanto de ver estes vídeos de tecnologia, por que não criar também o meu próprio canal? E na altura pensei criar o canal Gonçalo Ocean com foco em tecnologia e smartphones, já que é algo que me apaixonava há 2 anos. Quais são as tuas principais referências no YouTube português para o canal Gonçalo Ocean Tech? Bem, a verdade é que para criar o canal Gonçalo Ocean tive várias referências. Gosto muito dos vídeos do Tony Vicente, gostava muito dos vídeos do Flip View, quando ele fazia vídeos de smartphones, adorava as suas análises. E claro, o youtuber Tiago Ramos, que nos seus vídeos se chamava de Ramoide. Para mim, o Flip View e o Tiago Ramos foram grandes referências no que diz respeito a vídeos de tecnologia. Mas atualmente estes youtubers já não fazem vídeos de tecnologia sobre smartphones. Pois, como não poderia faltar, tenho a grande referência do Bernardo Almeida e do Nuno Agonia, 2 grandes gigantes do YouTube. Adoro o conteúdo deles, foram os primeiros canais que me apareceram no YouTube e só tenho a agradecer a todos estes youtubers porque realmente foi por causa deles que eu comecei o meu canal e não estaria hoje a fazer vídeos se não fosse pelos vídeos deles que me inspiraram. Na minha vida tive 2 oportunidades de falar com o Nuno Agonia e em ambas as vezes ele foi super simpático, super correto. Só tenho boas coisas a dizer. A primeira vez foi à distância, aqui há uns anos atrás eu fiz um curso da TAM Media para aprender mais sobre YouTube e criação de conteúdo e numa das reuniões eles convidaram o Nuno a participar e nós que éramos cerca de 15 aprendizes do YouTube tivemos a oportunidade de mandar mensagem ao Nuno e ouvir as suas respostas. Foi mesmo top. E a segunda vez que encontrei o Nuno, a primeira foto do Instagram foi durante os TAM Media Play Awards, em que o Nuno Agonia esteve presente e tive a oportunidade de falar com ele também. Adorei mais uma vez. Nuno, estás a ver isto? Para mim és das principais referências do YouTube em Portugal. Continua a fazer o excelente trabalho que estás a fazer e eu estarei sempre deste lado para te apoiar, porque direto ou indiretamente também me apoias a criar conteúdo de tecnologia em português para o YouTube. Também me inspirei muito no canal do Bernardo Almeida. Inclusivamente a ideia de fazer este documentário de 5 anos no canal surgiu depois de ter visto o documentário de 10 anos do canal Bernardo Almeida. E sem dúvida para mim um dos vídeos mais marcantes do canal do Bernardo. Acredito mesmo no potencial do Bernardo, acho que ele vai chegar a 1 milhão de subscritores não tarda nada e isto é apenas o início. Um vídeo que eu estive a tentar encontrar, mas infelizmente não consegui descobrir, mas foi um vídeo que o Bernardo publicou no Natal e deixava uma mensagem de apoio a youtubers mais pequenos. Sinceramente essa mensagem tocou-me no coração e só tenho a agradecer ao Bernardo. Inclusivamente fiquei com imensa pena de não poder ter visto no cinema o documentário dos 10 anos do canal. Fiz tudo o que estava no meu alcance para tentar trocar 2 dias de trabalho e ir a Portugal só para ver este documentário no cinema, mas a verdade é que estava a trabalhar e infelizmente não consegui obter os swaps e por muita pena minha não consegui ir a Portugal ver o documentário do segredo do sucesso no YouTube. Só consegui vê-lo posteriormente quando foi publicado no YouTube e é um dos vídeos que tenho como referência do YouTube nacional. Uma excelente produção com muito bom conteúdo numa das mentes mais brilhantes de Portugal. Inclusivamente inspirei-me imenso nesse documentário do Bernardo Almeida para fazer este documentário que estou a fazer agora. Portanto, o meu muito obrigado, Bernardo. Bem, malta, estamos aqui na ilustre presença do mestre Tiago. Obrigado, Gonçalo. Que é um dos subscritores mais ativos do canal, comenta imenso nos vídeos, também deixa sempre um mega like e é um exemplo de como um subscritor deve ser. Usem como exemplo. Exato. E vou fazer umas perguntas ao Tiago para comemorar aqui os 5 anos do primeiro vídeo público do canal Gonçalo Ocean. Como é que é, Sr. Tiago? Como é que estás? Obrigado. Então, para celebrar os 5 anos do primeiro vídeo do canal Gonçalo Ocean, eu resolvi selecionar algumas perguntas para te fazer, como um dos inscritos com mais comentários no canal e como um dos principais inscritos, tanto do canal Gonçalo Ocean como do canal Gonçalo Carvalho. Antes de mais, agradecer imenso estares aqui. Tiago, como é que conheceste o canal do Gonçalo no YouTube? Antes de mais, agradeço pelo convite. Eu conheci o teu canal porque tenho a honra de poder dizer que desde o início que acho que fui das pessoas que mais te incentivou a criar o canal. És uma pessoa com um discurso extremamente eloquente, tens uma paixão por tecnologia e eu percebi que se conseguisse juntar essas duas valências e ultrapassar aqui um bocadinho aquilo que seria a timidez com as câmaras, terias aqui todas as condições reunidas para ter sucesso no YouTube. Nesse sentido que te incentivei a criar um canal, tens-te dado lindamente. E foi dessa forma que conheci o canal. A via foi por ti, mas
Sim, mas percebi que foi algo natural, não foi porque te incentivei, foi porque tu começaste por fazer pequenos vídeos, pediste opiniões, eu lembro perfeitamente desse processo inicial. Para pedir feedback, para ver o que é que podia melhorar nos próximos. Exato, exatamente. E além da vertente tecnológica, também tem a vertente das viagens no canal Gonçalo Carvalho. Como surgiu o canal Gonçalo Carvalho? Bem, o canal Gonçalo Carvalho surgiu em 2022. Em fevereiro desse ano eu ganhei 2 Galaxy S22 no passatempos da Samsung. O primeiro foi pura sorte, o passatempo consistia em encontrar um Galaxy S22 Ultra num painel com imensos equipamentos Samsung Galaxy. Eu fui para aí o quarto da fila e fui o primeiro a conseguir encontrar o S22 Ultra no meio de tantos equipamentos Galaxy. Já o segundo foi por audácia. Uma semana depois da Samsung ter feito este passatempo no Colombo e no Cascais Shopping, eu tinha ganho no Colombo, eu dirigi-me ao Cascais Shopping e cheguei lá umas 3 horas antes do passatempo começar, nem havia fila nenhuma, e quando fui tentar a minha sorte o passatempo era igual e o S22 Ultra estava escondido exatamente no mesmo sítio, então ganhei 2 Galaxy S22. O primeiro S22 ficou para mim, tornou-se o meu smartphone pessoal e o segundo vendi-o. E como o S22 tem uma excelente câmera e tinha um software muito melhor em comparação com o Redmi Note 9S que eu utilizava anteriormente, resolvi documentar as minhas férias de autocaravana pela Europa. E o resto é história, gravei 28 vlogs nesta série de autocaravana pela Europa. Uma série inédita no YouTube. Sinceramente não te recomendo vivamente ires ver esses vídeos no YouTube, até porque eles estão muito desatualizados em termos de edição e não estão nada de especial, mas eu tenho um orgulho imenso e gosto imenso de os ter feito porque mostram o início do canal Gonçalo Carvalho e é super nostálgico ver essas férias de há 3 anos atrás. Lembras-te do episódio icónico onde fomos ao passatempo da Vorten, do Homem-Aranha? Lembro-me. Está bastante vivo na minha memória. Surgiu um passatempo da Vorten em que o prémio era ganhar uma PlayStation 5. A edição especial do Spider-Man. Exatamente. E depois havia também a seleção do vencedor por 2 vias, que era o que fizesse um melhor tempo no primeiro nível do jogo. Yeah. E o que estivesse mais bem apertado, não é? O que tivesse um melhor fato do Homem-Aranha. Yeah. E nós fomos ao passatempo, mas lembras do nosso fato? Sim, claro. Foi comprado às pressas nos chineses. Exato. mas é uma memória que ficou. E ainda hoje ficou em primeiro lugar, não sei contar do fim. Mas ainda hoje tenho o fato. Olha, Exato. Foi-me útil para ganhar posteriormente um passatempo pela Vorten. A sério? Sim. Ganhaste um passatempo pela Vorten? Sim, posteriormente houve também um outro passatempo pela Vorten em que um vídeo mais criativo podia ter a possibilidade de ganhar um prémio no valor de 1000 euros. 1111. Então pronto, foste tu que me recomendaste esse. Pois, foste. E eu participei com a ajuda de uma grande amiga minha, porque eu tive a ideia, mas estava demasiado acanhado para pôr em prática a ideia. Como acontece muitas vezes, não é? Com todos nós. E então, pronto, foi ela que desbloqueou isso. Ela é que fez de Spider-Man. Yeah. Nós fizemos um vídeo muito criativo que eu te posso dar para tu, se quiseres, passares-me no vídeo ou quiseres mostrar. Pronto, e olha, ganhámos o prémio. Muitos parabéns, Tiago. Obrigado. Obrigado por teres partilhado comigo o passatempo. Eu estava na altura a fazer o curso da Ryanair, lembro-me perfeitamente, e vi que havia essa possibilidade, esse passatempo, e lembrei-me logo de ti, tu que poderias gostar de participar. Ainda por cima, como tínhamos ido juntos há umas semanas atrás ao passatempo do Homem-Aranha, eu tinha ganho o Pixel 8 para aí há 3 semanas. Pois foi. Portanto, estávamos numa onda de boa sorte. E foi assim, quem não tenta nunca consegue, não é verdade? É verdade, quem não arrisca não petisca, como diz o ditado. Olha, eu estava com medo de arriscar, porque realmente a ideia era engraçada, mas era necessário se eu conseguir desbloquear a timidez. Mas pronto, olha, tive ajuda e pronto, ganhámos, partilhámos o prémio e eu conseguia tão... Obrigado mesmo. Conseguia tão desejada PlayStation. Exato. Portanto, não desistam. À primeira não desistam. À segunda não desistam. É sempre continuar. Então, Tiago, qual é que é o vídeo do canal que mais te marcou? Ou lembras-te de algum vídeo que te marcou de forma diferente, que achas que foi fixe? Olha, há vídeos que tu fazes que são particularmente importantes para pessoas que consumem tecnologia, neste caso, que estejam a antecipar a compra de um smartphone, o que seja. Eu sou utilizador de Samsung e tu foste crucial para a escolha do meu smartphone. Portanto, não há um vídeo em particular. Todos os vídeos que fizeste a dar opiniões e reviews de smartphones, em particular da Samsung, foram muito úteis para mim. Obrigado. Depois, obrigado eu. E depois há toda uma série que tu fizeste de férias que eu gostei de acompanhar, porque tu tens uma vibe muito natural e, portanto, isso transporta-nos para lá.
e portanto gostei também muito dessa série que fizeste de férias, de verão. A da Madeira, né? Sim, por exemplo, né? Sim. Foi fixe, a da Madeira. Foi fixe porque também foi um lugar que tu tinhas ido há um ano atrás, não foi? E acabaste por visitar coisas que eu também visitei. Yeah. E que tu partilhaste as tuas opiniões e eu achei engraçado. E depois também visitaste outros lugares que eu não, pelos quais não tive a oportunidade de passar. Portanto, foi como se tivesse ido à Madeira 2 vezes. Yeah. Como eu digo na descrição do YouTube, vocês viajam pelo mundo sem sair deste canal. Quais são as tuas principais referências no YouTube português para o canal Gonçalo Carvalho Vlogs? Os génios no século XXI podem atuar em diversas áreas. Podem ser artistas, podem ser pintores, podem ser escritores, mas na minha opinião a grande maioria vão ser ou já são youtubers. Em relação ao canal de vlogs, claramente as minhas principais referências no YouTube português são o Zandamento e o de Mochila às Costas. Sou completamente fã dos vídeos do Zandamento, tanto é que já fiz um vídeo no canal a tentar dizer 100.000 vezes Zandamento. E os Andamentos são para mim dos melhores canais de YouTube em Portugal, sendo que neste momento têm cerca de 60.000 subscritores e o tempo para atingirem os 100.000 subscritores até ao final do ano está a ficar escasso. Por isso, e como forma de mostrar o meu apoio a este projeto fantástico, vou dizer Andamento 100.000 vezes. E o vídeo começa agora. Vamos então dizer Andamento 100.000 vezes, uma vez por cada um dos subscritores que eu espero que os Andamento atinjam muito em breve. Foi provavelmente o desafio mais difícil e maluco da minha vida. Estive a gravá-lo durante mais de uma semana e estava quase a ficar sem voz. Posteriormente voei 1650 km só para ir ao concerto do Satiro no MOM. O quão longe irias para ver o teu ídolo? O Satiro é um artista português que era pouco conhecido e fez um projeto com os Andamento em criar uma música em menos de 24 horas. A música chama-se Sábado. E depois levaram essa música à rádio, à televisão e o vídeo final era fazer uma tour por Portugal. E o primeiro concerto que iam fazer ia ser no MOM. Eu descobri as músicas do Satiro através do vídeo com os Andamento e as minhas músicas favoritas são Mensagem e, claro, Sábado para mim é o Exilibris. E gosto de tal forma das músicas do Satiro, acreditando no seu potencial, que resolvi voar de propósito de Dublin para Lisboa num dia e voltei no dia a seguir apenas para viver o concerto do Satiro no MOM. Agora ele está a atuar em imensos palcos em Portugal, mas na altura o MOM era um grande desafio. Foi o primeiro grande palco da tour por Portugal e eu adorei mesmo o concerto do Satiro. O Francisco é um rapaz 5 estrelas que merece todo o sucesso do mundo. Portanto, aqui vão os meus votos de todo o sucesso para ti, Satiro. Como eu dizia no vídeo do Satiro, o sim está sempre do outro lado do não. Quando eu estava a tentar trocar o dia, é verdade. Depois da viagem. Esse vídeo também foi épico. Pois foi. Mas conseguiste lá chegar e foste bem recebido. Sem dúvida, o tratamento VIP. Primeira vez numa discoteca em Portugal e deram-me logo a pulseira VIP. Pois, nunca tive essa oportunidade. E este vídeo, inclusivamente, agora está com legendas em inglês, italiano, espanhol. Portanto, sério? Este vídeo também vai ter legendas, portanto, se quiseres ver, clica no card aqui em cima. Comprei também a grande t-shirt dos Andamento e fiz um reel sobre isso como forma de apoiar o projeto dos Andamento. Esta encomenda viajou 1650 km desde Portugal até Dublin e é hora de fazer o seu unboxing. Eles iam fazer uma viagem para Macau com o objetivo de ver se o pastel de nata em Macau era tão bom como o português. E no dia 1 de novembro vamos embarcar na nossa maior aventura de sempre. Ir de Portugal a Macau sem apanhar nenhum voo. Isto tudo para perceber se em Macau o pastel de nata é melhor do que o português. Se gostas assim tanto de pastel de nata? Oh, não. E para que tu desse lado também vivas as tuas próprias aventuras e por um lado ajudes a nossa a tornar-se possível, lançámos pela primeira vez a nossa coleção de t-shirts. E tu, que história vais viver hoje? E posteriormente, devido a questões de segurança, mudaram o seu plano e fizeram uma viagem que eu adorei ver pelos Estados Unidos. Outro canal que me inspira muito e que eu sou também mega fã é o canal do Gonçalo, o de Mochila às Costas. Eu acho que o Gonçalo é um miúdo muito inteligente, é um autêntico gênio do YouTube. Tenho a honra de poder dizer que fui cameraman no vídeo viral da Cova da Moura. Perigosos ou perigosos? Experienciaram muitas coisas. Um abraço para o meu puto Gui, claro. E para o Gonçalo está sempre presente. O Gonçalo é mais Gonçalo, vou-te mostrar uma coisa. Vou aqui à cena da comunidade, no telefone. Taques da comunidade. Olha aí. Ele logo é o homem. Estás aí, puto. Estás aí, estás rijo. Mas já vou perceber que és tu. Puto,
50 comentários nos meus vídeos. Principal comentador. Era cena. Inclusivamente gostei tanto da série de Lisboa à Índia a começar sem dinheiro, com a presença do ilustre Lourenço, também sou grande fã, que resolvi ajudar o Gonçalo dando-lhe um bilhete mais barato para a escala final para Lisboa. Siga Lisboa, finalmente, puto, 4 meses e meio depois, finalmente chegar a casa. Ai, puto, lindo. Gonçalo, tu és gigante, puto. É gigante, obrigado. Também gosto imenso dos vídeos do Daniel Furtado. O Daniel é uma pessoa 5 estrelas, bastante humilde e que me inspira bastante a produzir conteúdo de qualidade sobre viagens. Agora é a última pergunta, assim mais vaga. Acreditas no potencial do canal Gonçalo Carvalho e do canal Gonçalo Ocean? Qual é que achas que vai crescer mais rápido? Quais são os teus pensamentos sobre o futuro do canal? Depende um bocadinho das tendências, não é? O Gonçalo Carvalho é um canal mais pessoal, onde tu fazes mais vlogs e a Gonçalo Ocean é um canal mais voltado para a tecnologia. Digamos que o futuro parece estar mais voltado para a tecnologia, não é? Yeah. Portanto, se seguirmos essa lógica, quiçá esse canal possa ter mais potencial de crescimento. Não obstante, eu acho que tu, como tens, lá está, uma vibe muito natural e como transmites isso no vídeo, é bem possível que esse canal, se explodir, que tenha também o mesmo potencial ou mais até que o Gonçalo Ocean. É uma questão de continuares a colocar a tua essência nos vídeos, trabalhares para continuares a ter ideias inovadoras. Eu acho que o potencial vem de ti, mais do que dos canais em si. Portanto, é continuares a investir como tens investido até agora. E não desistir, mesmo Exatamente. com pouco sucesso, continuar. Mas pouco é algo, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito mais do que quando comecei. Exatamente, eu recordo-me por esse prisma. E eu recordo-me perfeitamente do quão difícil foi para ti conseguir o apoio inicial e mesmo os obstáculos que conseguiste ultrapassar, pessoais, porque é difícil mesmo conseguir enfrentar a timidez da câmara e agora estamos aqui com 3. Exatamente. Por isso, estás de parabéns. Na minha opinião, estás mesmo de parabéns. Pouco ou muito obrigado. Sucesso, mas é algo bom. Exato. Por isso, acho mesmo que estás de parabéns e olha, no que contar de mim, no que valer de mim, eu vou estar aqui a continuar a apoiar na medida do que for possível. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado uma vez mais pelo convite. Um bocado suado porque esta camisa tem manga comprida. Pois é, ainda por cima preta. É uma escolha do alimentário do canal, porque tu apareces muitas vezes. Quando é os vídeos do canal Gonçalo Ocean, do canal. Sim, nos reels. Pessoalmente. Meto sempre as camisas. Eu tento fazer uma imagem de marca e assim. Ok. É isso. Mas é isso. Acabou o roteiro e agora fiquei sem saber o que dizer. Mas quero dizer isto, o meu muito obrigado do fundo do coração por assistires aos vídeos do canal. Eu realmente aprecio todos os subscritores, aprecio quem deixa o like, quem comenta, quem vê, quem partilha. Do feedback mais positivo ao mais negativo, eu aprecio do fundo do coração todas as mensagens que me deixam e eu realmente adoro fazer vídeos para vocês. Eu sei que isto é um bocado clichê de dizer, mas a verdade é que para mim tu não és um número, tu estás do outro lado da câmara, por isso sempre que eu vou fazer um conteúdo eu tento fazê-lo da melhor forma possível, com a melhor qualidade e com o melhor esforço, para que do teu lado tenhas a melhor experiência possível. Do fundo do meu coração, um muito obrigado. Espero mesmo que esta marca dos 5 anos seja uma marca que te marque de certa forma também. E conto contigo para os próximos 5. Daqui a 5 anos encontramos-nos novamente para o documentário de 10 anos de história do canal. Adorei fazer este vídeo, espero mesmo que também tenhas adorado. Se gostaste, rebenta com um mega like, subscreve o canal aqui em baixo para não perderes os próximos e segue-me para mais dicas. Não, segue-me para mais dicas é no canal Tecnologia. Tu percebeste? Segue o canal Gonçalo Carvalho Vlogs para mais vídeos de vlogs e segue o canal Gonçalo Ocean para mais vídeos de tecnologia. Daqui foi Gonçalo Carvalho Ocean, vemo-nos no próximo vídeo.